Está iniciada. Muito bem, irmãos, nós estamos aqui continuando nosso estudo de escatologia. Já vimos o livro de Daniel, estamos vendo hoje Mateus 24, Marcos 13, Mateus 24 e Lucas 21. E aí, finalizando, a gente vai ter Apocalipse, sendo que nós não estamos estudando nem o livro de Daniel, nem o livro de Mateus e nem o livro de Apocalipse, apenas a parte de tema que nos interessa, amém? Muito bom. Nós não usamos sistema de som. Se alguém lá atrás não tiver com um volume suficiente, é só chegar mais para frente que você ouve melhor, amém? Vamos pedir que a nossa irmã Marli, por favor, irmã, peça a Deus a bênção. Nós temos a nossa classe, temos a classe de jovens e adolescentes, temos no Novo Mambaí, escola dominical, temos na Congregação Costa, escola dominical, temos na Baixa do Vale, escola dominical, e na igreja do Baru, que é daqui 4 quilômetros, também temos escola dominical. Eu gostaria de pedir à irmã que pedisse a bênção de Deus sobre todas essas classes de escola dominical que nós temos pela manhã. Por favor, Maria. Aleluia. Sim, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sim, Jesus, sim, Jesus, sim, Jesus. Glórias ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja, Senhor. Teu santo nome, Deus bendito. Aleluia, aleluia, aleluia. No nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Sim, Jesus, sim, Jesus, sim, Jesus. Amém, amém, amém. Muito bem, irmãos. O Sermão das Oliveiras foi o nome que a gente encontra para essa porção profética, né, de Jesus, chamado também de Sermão Profético ou Escatológico de Jesus. A gente vai gastar tempo, mais do que o nosso roteiro do material que nós estamos usando como base propõe, porque sempre que se trata de sinóticos, a gente tem que estar sempre revendo coisas que a gente já viu antes, mas tem que trazer de novo, tem que tornar a ver para esse momento, né? Então, irmãos, aqui exemplo aqui, olha, nós temos, a gente sempre preferiu aqui, irmãos, a ordem, na verdade, é Marcos primeiro, né? Marcos veio primeiro, ele foi usado como esboço, em cima do qual Mateus produziu o seu evangelho e Lucas também produziu o seu evangelho. Lembrando aos irmãos que evangelho de João é outro tipo de literatura. Vou fazer uma comparação que para mim serve. Então você tem um guarda-roupa com 4 portas. Mateus, Marcos, Lucas e João. A chave de interpretação e de leitura que abre Marcos, abre Mateus e abre Lucas, mas não abre João. João não é sinótico. João é outro tipo, apesar de ser chamado evangelho, mas é outro tipo de literatura, a gente não vai voltar. Então, mas eu gostaria de começar lembrando aqui, por exemplo, o que a gente chama de enquadramento. O que é o enquadramento? Enquadramento
é que uma mesma fala de Jesus, no Evangelho de Marcos, coloca Jesus falando, dizendo essa fala, em um determinado local e em uma determinada ocasião. Já Mateus coloca essa mesma fala de Jesus, que Jesus estava em outro lugar e em outra ocasião. E pode inclusive Lucas também colocar Jesus num terceiro lugar e numa terceira ocasião. Então a gente tem que considerar, eu vou voltando aqui para vocês, que vocês lembram aqui, ó. Vamos ter que ir bem devagar, tenham paciência comigo. Se eu pecar é por exagero e não por falta. Olha, Marcos diz que quando Jesus saía do templo, um dos seus discípulos disse: Mestre, olha que pedras, e que é difícil. Depois, em seguida, depois, irmão, você vai ver, nós vamos ver depois, falando de depois, que principalmente em Mateus, depois é o que? Pessoal aí da área de letras, depois é advérbio de tempo, é isso? Me ajudem aí, vocês que são de letras, depois é o que? Que tipo de figura gramática? Advérbio de tempo? É isso, Gildete? É isso? Então, irmãos, nós vamos fazer um exercício quando chegar em Mateus 24. Naquele pequeno texto, quantas vezes o evangelista colocou que Jesus disse depois, o que significa que Jesus estava falando de uma coisa, de uma sucessão de eventos no tempo. Saber um pouco de gramática ajuda. Sempre que usa depois, está falando uma sequência de acontecimentos no tempo, uma primeira, depois outra e depois outra, né? Mas aqui, irmão, depois, quando saía do templo, quer dizer que depois, aqui, ó, está dizendo que foi na mesma ocasião. Aí diz, aqui estamos lendo em Marcos, né? Que quem fez a pergunta para Jesus? Quem? Exatamente. Pedro, Tiago, João e André. Nós vamos perguntar. E outra coisa, irmão, o que foi que eles perguntaram a Jesus? Quando sucederão essas coisas? Está vendo? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Lembra que em Mateus não é, olha que dizer, vou passar para Mateus, presta atenção. A pergunta foram duas perguntas. Jesus disse: não se deixará aqui pedra sobre pedra. E eles perguntaram: então, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir? No caso aqui, eles estavam se referindo a que coisa? Qual é a pergunta que eles estão fazendo? É sobre qual coisa? Mediante o que Jesus falou, eles estão perguntando sobre o quê? Do tempo. Veja, irmãos, presta atenção, é mais simples. O que acontece? Mateus tem uma pergunta a mais. Quer ver aqui em Mateus como é que a pergunta fica? Presta atenção para você ver, ó. Irmãos, em Mateus muda, em Mateus 24, aqui, ó. Mas esse programa aqui, ó, esse olho, tá vendo? Aqui em cima é de graça. Isso aqui, tudo que eu estou mexendo aqui, ó, são Bíblias. Aqui eu tenho Bíblia com léxico de Strong, eu tenho dicionário de Strong, eu clico aqui. Aí eu clico numa palavra. Qual é essa palavra aqui grega? A palavra tendo. Aí me diz aqui algumas em inglês e é de graça. Você baixa, alguns livros são comprados e você baixa isso aqui, ó, Bíblia em grego, a King James, a João Ferreira de Almeida atualizada. Você põe 2, 3, 4 de graça. Esse programa chama E-Sword.
tá? Mas aqui eu queria mostrar o seguinte, deixa eu tirar isso aqui. Irmãos, veja se a pergunta é a mesma. Primeiro, lá em Marcos, quem é que perguntou a Jesus? Pedro, João, Tiago. Aqui em Mateus, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, não foi apenas, foi mais. Mas a pergunta é, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? O que é que Mateus aumentou aqui? Qual pergunta? Marcos não perguntou sobre o fim do mundo. Irmãos, quando a gente tem, Marcos é a fonte. Quando você tem um texto em Marcos, e você tem esse mesmo texto em Mateus, ou você tem esse mesmo texto em Lucas, um texto é menor do que o outro. Igual aqui, não é? Marcos não é menor do que Mateus? Uma pergunta, qual deles que deve ser assim mais primitivo? A tendência humana é aumentar ou tirar? Aumentar. Ou pode significar também, irmãos, que como a gente vai ver aqui, não só isso. Mateus tem capítulo 24 e capítulo 25, 2 capítulos sobre essa questão da volta de Jesus. Marcos tem apenas uns versículos. É que Mateus, além de Marcos, ele teve acesso a outras fontes literárias. Então veja bem, em Marcos, André, Pedro, Tiago e João fazem 2 perguntas: quando sucederão essas coisas e que sinal haverá? Mateus não diz que foram os 4, diz que foram os discípulos que perguntaram 3 coisas. E Lucas, irmão, Lucas 21, olha aqui Lucas agora como é que fica. De qualquer forma, Jesus estava no templo, porque ele ficava ali vendo as ofertas e viu. Lucas diz assim, falando-lhe a respeito do templo, quem? Alguns. Ele não dá um direcionamento exato aos discípulos, diz alguns. Alguns pode ser quem? Pode ser qualquer um, não é verdade? Veja como vai mudando. Aí Jesus diz, a pergunta deles é, mestre, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando estiverem para se cumprir? Também não coloca a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus no Evangelho de Mateus: e o fim do mundo? Só Mateus tem a pergunta sobre o fim, e é aí que complica. Exatamente, só Mateus que tem a pergunta sobre o fim do mundo. Ainda mais, segundo Mateus, quem é que perguntou sobre o fim do mundo? Qual é o público com quem Jesus está falando? Os discípulos. Esses discípulos de Jesus, eles todos eram judeus. A mentalidade deles era toda judaica. Irmão, os discípulos, até muitos anos depois que Jesus voltou para o céu, eles não tinham muita noção de que havia um novo testamento, de que havia um novo povo chamado igreja. Eles entendiam aquilo, um movimento dentro de Israel. E na mentalidade judaica deles, quando eles perguntam o fim do mundo, é o quê? Até hoje, fim do mundo, esse é um assunto muito polêmico. Esses crentes vivem acreditando que tem um fim do mundo e que esse fim do mundo está chegando, mas já são os gentios que falam isso. Quando o judeu, irmão, fala o fim do mundo, nessa expressão fim do mundo, eles estavam colocando toda a escatologia do Antigo Testamento.
Porque presta atenção, irmãos. A gente fala de história. Coisas que acontecem no tempo e no espaço visível e natural. História. Quando a gente passa a falar de seres celestiais descendo do céu, brilhando mais do que o sol do meio-dia, e um exército de anjos, e a igreja vestida com luz mais forte do que lâmpada resplandecente, montados em cavalo branco, descendo do céu. Nós não estamos falando de história mais não, no sentido comum, nós estamos falando de uma supra-história. Por quê? Porque são seres que não pertencem a esse mundo material ao qual nós pertencemos. Então, quando o judeu pergunta as três coisas, quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então estão trazendo tudo que Isaías disse sobre milênio, sobre novo céu, nova terra, o que Ezequiel, Jeremias, o próprio Moisés escreveu sobre uma era futura. Porque veja bem, nessa era futura o mundo físico será governado por seres celestiais. Historiador, pensando em história, diz que isso aí não... E realmente nós estamos falando de uma supra-história, a humanidade sendo governada por seres celestiais. Então, Mateus é o único que coloca essa questão. Inclusive, irmãos, em Lucas tem uma coisa interessante, porque, segundo alguns, a pergunta de Lucas compreende só o tempo da igreja. E que tudo que Jesus disse em Lucas, então, não chega na última semana de Daniel, que é para quem? Para os judeus. Agora, por que só Mateus coloca a pergunta judaica sobre o fim do mundo? Qual é o público-alvo de Mateus? Os judeus. Então, Mateus... Porque veja uma coisa aqui, irmãos. Em Lucas, a resposta de Jesus é a mesma. Em Marcos, em Mateus, em Lucas, Senhor, qual é o sinal que o Senhor vai botar? A resposta de Jesus é: acautelai-vos, não sejais enganados, porque virão muitos em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo chegou, não vades até ele. Quando ouvides de guerras e tumultos, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim, que inclusive aqui em Lucas não tem a pergunta do fim. Vocês estão entendendo? Lucas não tem a pergunta do fim, mas tem a resposta do fim, sem ter tido a pergunta. O que acontece, irmão? Então, a questão de enquadramento, vamos entender isso aqui. Até porque entra aqui a pergunta sobre, afinal de contas, a Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo ou não? Ela é inerrante ou não? Porque eu vejo Marcos dizendo que quem perguntou foram os 4. Eu vejo Mateus dizendo que foi os discípulos. Eu vejo Lucas dizendo que foi alguns. Em Marcos eles perguntam uma coisa, em Mateus eles perguntam outra. E em Lucas volta a perguntar outra. E onde é que fica a inspiração do Espírito Santo? Irmãos, vamos ver aqui. Primeira pergunta: Jesus é homem ou Deus? O que a Bíblia diz sobre Jesus? Totalmente homem e total. A Bíblia, ela foi produzida por Deus ou pelo homem? Ela é palavra de Deus, escrita por quem? Pelos homens. Então, irmãos, a Bíblia, inclusive, a gente entende de estilo literário.
tem uns trechos em João que a gente tem certeza que quem escreveu foi Lucas. Alguém pegou e colocou lá. Essa questão de estilo literário, todo mundo que trabalha sabe. Estilo literário. Então, irmãos, o fato de... a Igreja de Deus crê na inspiração verbal. O que significa inspiração verbal, irmão? Que não apenas o Espírito Santo disse assim, ó, escreve aí sobre a cura dos 10 leprosos. Não. O Espírito trabalhou na escolha das palavras. Está entendendo? Para redigir aquele acontecimento. Então, inspiração verbal que nós cremos que as palavras, não é um ditado, irmãos, escreve, e aveia, não é assim, mas por ação do Espírito Santo, quando o escritor humano, dentro do seu vocabulário, aí por que uns usam uma palavra e outros usam um sinônimo? Por causa do vocabulário, né? Então, se a gente for escrever uma coisa, eu que sou, vamos dizer, da área de história, aí alguém que é da área de agricultura e alguém que é da área da medicina vão usar palavras diferentes por causa do vocabulário que domina. Então, mas o que nós temos aqui? Viram bem aqui até agora? Com quem Jesus está falando? Está falando com 4, não, está falando com 16, não, está falando com algum. Depois que eles perguntaram, um perguntou uma coisa, não, perguntou foi mais coisa, não, perguntou foi menos coisa. O que nós temos aqui, irmãos? É a questão do enquadramento. O que é o enquadramento? Repetindo aqui. Vocês sabem que os evangelhos não foi produzido de memória. Eu me lembro. Não é bem assim. O evangelho foi uma coletânea de textos que corria. Exatamente essas perícopes, que era alguém tinha registrado a história do Bartimeu. Tinha lá a cópia, alguém viu na época lá e... outro escreveu depois. Aí o evangelista foi juntando. E o que acontece, irmão? É aquela coisa de temas afins. Não é que Jesus falou a mesma coisa em muitos lugares. Eu vou voltar aqui, eu mostrei para vocês mais ou menos semana passada. Por exemplo, em Lucas 17, aqui em Lucas 17, Jesus cura os leprosos é chegado. Sendo Jesus interrogado por quem? Pelos fariseus. Isso é importante, irmãos. Quando você vê Jesus falando algo, veja quem é que está perguntando. Porque se for, esse aqui, por exemplo, está errado. O reino de Deus não vem, nem dirão. O reino de Deus está dentro de você, está errada essa tradução. A tradução é: o reino de Deus está entre. Porque senão Jesus estaria dizendo que o reino de Deus estava dentro de quem? Dos fariseus. Jesus diz: o que vocês são é sepulcro caiado, o que vocês têm dentro de vocês é carniça. Então aqui, por exemplo, está entre, a questão de tradução. Aí, irmãos, Jesus diz para os fariseus, onde é que Jesus está aqui, irmão, nesse enquadramento? É depois da cura dos 10 leprosos. Olha o enquadramento. Depois da cura dos 10 leprosos, os fariseus, diferente de Marcos, que diz que foi André, Pedro e João, diferente de Mateus, que diz que foi os discípulos, agora Lucas eu não sei, porque Lucas diz que foi os fariseus. Aí Jesus vem dizendo, Ei-lo aqui, não vades, assim como o relâmpago brilha de uma da outra, é primeiro que ele padeça, como aconteceu nos dias de Noé. Tudo isso está lá em Mateus 24. Que Jesus teria dito isso lá em Mateus 24, quando os discípulos, e Marcos diz, de fonte do tempo,
Para não dizer que era como nós aqui falando, Jesus, o templo da igreja de Deus, lá na 410, em Brasília, estava mostrando assim com o dedo, esse templo aqui, ó, Jesus fala essas coisas lá. Aqui Jesus fala para os fariseus. Numa outra ocasião, Jesus não está diante do templo, Jesus está depois da cura dos leprosos, é com fariseus que Jesus está lidando. Então, irmão, a mesma coisa, e acrescenta algo que os outros não têm, que é a mulher de Ló. Ó, irmão, Lucas acrescenta uma coisa que os outros não têm. Quando Ló saiu de Sodoma, Marcos não tem isso. Os outros dizem assim, como foi nos dias de Noé. E aqui põe uma outra comparação, como foi na destruição de Sodoma, que não teve tempo nem de olhar para trás. Aí é que ele diz, ó, quem estiver no campo não volte para casa. Lembra da mulher de Ló, dois estão numa cama, aí onde estiver o abutre. Tudo isso aqui, irmãos, está em Mateus 24. Como é que nós explicamos? Cadê? E a inspiração da Bíblia, e a inerrância da Bíblia. A gente volta, acho que não sei se é a mania do professor de voltar a falar a mesma coisa de novo, que quando nós falamos em texto bíblico, nós estamos falando de tecido, texto, tecido, que naquela época era o tear. Vou lembrar, você estava fazendo uma roupa branca, botava um fio, fazia clac, clac. Passava o fio aqui tipo uma agulha bem grande para cá, clac, clac, e incorporava aquele fio. Está sabendo o que eu estou falando? Sabe, Antônio? Sabe, Carmen? Sabe, né? Aí passava outro fio, era fio por fio. Se eu queria um desenho vermelho, eu tinha que pôr um fio vermelho, aí vai fixar o desenho vermelho, etc, etc. Quando a gente chama a Bíblia de texto, significa o seguinte, irmãos, que os compositores do Evangelho tinham diante deles várias histórias escritas, chamadas de perícopes de Jesus. Aí quando falavam sobre um tema que Jesus falou num determinado enquadramento, mas num outro enquadramento já tinha o mesmo tema. Ele ia lá, você entendeu? De outro enquadramento, é igual nossas Bíblias que tem referência. Tem algumas Bíblias eu tenho. Eu procuro o assunto nuvem. Ela me dá todos os versículos que falam de nuvem. Então, e nisso aí, então, nós acontece esse problema de enquadramento. Então, ao mesmo tempo que a gente diz, quando for ler uma passagem no sinótico, veja o enquadramento, onde Jesus está e com quem ele está falando. Mas em outras ocasiões a gente tem que totalmente desprezar o enquadramento e ficar só com o que Jesus falou. Independente de onde Jesus estava e com quem ele estava conversando, as palavras de Jesus são essas. Isso está pregada, mas nem sempre a gente faz pregação em cima de enquadramento, que Jesus estava passando em tal lugar e que veio tal pessoa. Aí você descobre que aquela mesma fala de Jesus está no outro enquadramento. Então você pega o que Jesus diz. Está entendendo aqui, irmãos? Então Mateus complica, porque Mateus acrescenta uma pergunta. Qual é a pergunta? Qual o sinal do fim do mundo? E aí em Mateus 24, Mateus 24, está aqui, né? Do fim do mundo. Nesse fim do mundo, irmãos, eu quero adiantar algumas coisas para vocês. Se tiver qualquer coisa, manda eu voltar, viu? Eu falo assim, vou misturar, né? Quando fala do fim do mundo, Jesus aqui, irmãos, quando ele prega aqui,
o apocalipse dele, haverá tribulação, aparecerá no céu o Filho do Homem, e os anjos recolhendo. Jesus não está falando nada novo. Sobre o fim do mundo, Jesus simplesmente recita tudo o que já estava nos profetas e ele sabia. Então Jesus fala aqui, por exemplo, quando ele diz aqui, aqui, quando vides estar no lugar santo a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, Jesus está falando alguma coisa nova? Não. Jesus está recitando o quê? O que já estava no profeta Daniel. Se a sua Bíblia tem aquelas notinhas de referência, isso aí diz lá em Isaías, sabe a sua Bíblia, não tem? Letrinha A, B, C, D, aí no pé da página tem isso, está lá em Isaías. Nesse sentido, irmãos, da pergunta deles do fim do mundo, Jesus simplesmente cita os profetas e o que eles já conheciam. Qual é um detalhe aqui? Daniel, quando ele falou desse assunto aqui, e esse assunto de Daniel está na última semana, que é o que nós chamamos de período de tribulação. Daniel estava pela primeira vez na Bíblia. Daniel estava produzindo a profecia. Produzir a profecia é uma coisa, irmãos. E você pegar a profecia já produzida e encaixar em outros textos é complicado isso aqui. Então Jesus puxa profecias de Isaías, sua Bíblia deve ter no rodapé, de Daniel, de Jeremias, tem Ezequiel, anjos descendo, juntando gente, que eu falo isso aqui, a supra história. Ele não, essa resposta sobre o fim do mundo é simplesmente uma repetição do que ele já conhecia. Agora, voltando aqui em Lucas, deixa eu te mostrar uma curiosidade. Lucas, ele põe um elemento temporal. Essas coisas que o Senhor está falando, Jesus, é até que pensa. Veja aqui, irmão, veja aqui. Muito bem. Aqui, irmãos, Lucas 21:12, até que os tempos dos gentios, aqui diz destes, deixa eu ver aqui na outra, Lucas 21:24, está mais claro aqui, até que os tempos dos gentios se completem. Lembra? Coríntios 10:36, não seja um escândalo para os gentios, nem para a igreja e nem para Israel. No momento não estamos em tempo de Israel mais, porém, depois do arrebatamento da igreja, o relógio de Deus volta a correr para quem? Para Israel. Então, irmãos, aqui a resposta de Jesus em Lucas nos dá uma colocação. O que eu estou falando aqui de Jesus, na versão de Lucas, é algo que está dentro de um tempo que vai até onde? Tempo dos gentios, que é o tempo da igreja. É o tempo da igreja. Então, vamos ver se é isso. Se for assim, me ajude a entender. Eu quero aprender também, eu quero que vocês leiam. Tudo que está aqui em Lucas é durante o tempo da igreja. Lucas não fala do que vai acontecer com Israel depois do arrebatamento da igreja. Jesus de Lucas diz, eu estou falando de algo que vai acontecer durante o tempo dos gentios. Entendeu o que eu estou dizendo? Todo mundo entendeu? Entendeu, lógico? Mais ou menos, entendeu?
Irmão, agora eu quero que você que gosta desse tipo de estudo, né, e de coisa, me ajude lendo Lucas 21 na sua casa, me traga, enquanto é tempo, deixa eu lembrar. Domingo, devido à eleição, nós não vamos ter escola. Por quê, Damares? Porque não adianta abrir que os irmãos não vêm. Daria tempo, mas não vem. E também não teremos culto à noite, porque 7 horas aqui o povo está comemorando, carro, dando cavalo de pau, soltando foguete. Aí não é bom você vir. Mas estuda e vê para mim se tem base essa colocação aqui. Até que os tempos... O que vai acontecer até que se cumpra o tempo dos gentios? O que vai acontecer? Com Jerusalém? Está lendo aí atrás dele? Aqui, essa pressão está de bom tamanho? Jó. O que vai acontecer com Jerusalém? O que acontece com Jerusalém? É pisada por eles quem? Gente, Jerusalém é pisada. Agora, aqui, irmãos, tem algo para você pensar. Peraí, deve estar falando de outra coisa. Eu vou abrir aqui para você em Apocalipse. A frase é a mesma, 11. Foi-me dado um caniço semelhante ao var, dispõe-te, mede o santuário de Deus, o seu altar. E esse santuário de Deus fica em que lugar? Que pode ser medido. Onde é que fica? Onde se pode construir um santuário, um templo de Deus é onde? Jerusalém. Então, mas Apocalipse 11, 1... um caniço semelhante a uma vara. Eu já mexi com isso, já cortei cana. O serviço cruel, irmão. Você pode tomar banho e jogar num barril de perfume, porque eles queimam a cana primeiro, que é para espantar cobra e para apurar que onde você chega o povo corre do fedor, né? Mas aí é uma vara, tipo um triângulo. Já viu isso, já viu? Não tinha metro. Aí o capataz põe um campo aqui e vai rodando. Eles rodam uma velocidade, uma vara, 2 varas. É claro que disso o serviço por dia. Era o que fazer na época, já viu isso? É tipo assim um triângulo, desse tamanho. Ele mede lá 3 ou 4 metros. O sujeito faz uma facilidade, ele volta para cima, para um metro. Naquele tempo foi medido. Aí diz assim, mas deixa de parte o átrio exterior, que não é o templo, nem o santo, nem do santo, não meça, porque foi dado aos gentios. Este por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Não é parecido lá? Lucas 21, 34, os gentios. Até que se cumpra o tempo dos gentios, os gentios pisarão Jerusalém. Aqui volta a dizer, não, 42 meses são quanto tempo? Quantos anos? 3 anos são quantos meses? Com mais meio ano, 6 dá quanto? 42 meses, irmão, 3 anos e meio. Agora aqui está falando que os gentios, agora eu quero te perguntar, a mesma coisa, irmão, darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, dá quantos anos? 3 anos e meio, esse negócio de 3 anos e meio é atestado em 1260 dias, ou 42 meses, mas diz que os gentios pisarão. Aí eu pergunto, se Lucas está falando só do tempo da igreja, mas aqui é João, não é Lucas? Mas usa uma fraseologia igual, referindo a um período na tribulação. Eu não tenho resposta agora, traz para mim dia 21, viu, Love? Dia 21 você traz, como é que nós vamos fazer? Porque tem uma proposta de que Lucas 21 fala só para a igreja durante o tempo dos gentios.
Apocalipse 11:2 diz que durante o tempo dos gentios, que é durante 3 anos e meio, ou no começo ou no fim da tribulação, os gentios pisarão Jerusalém. O que nós temos de opção aqui, irmão? E é bom que você volta aqui, ó. Lucas, eu quero lá em Mateus. A pergunta, irmãos, então é essa. Jesus está falando de coisas que, veja bem a pergunta é sobre quando? Tempo. Quando? E aqui, irmãos, vocês vão ver que Jesus vem dizendo aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês quando, ó. Então, tá vendo? Então, Jesus vem falando um monte de então aqui, ó. Então, o que significa isso? Jesus está falando de algumas coisas. Então, marca no seu Mateus 24 tudo que foi então que você achar aí, Damares. Então, muito bem. Então, olha aqui. Então, vamos ver se tem mais então aqui. Aí vem agora as parábolas das 10 virgens. A resposta de Jesus coloca aqui umas 6 ou 7 então. Quando vai acontecer isso? Então vai acontecer aquilo. Então, quer dizer, é uma sucessão. Uma coisa acontece, então acontece outra. Jesus está falando de sucessão de tempo, realmente. A primeira pergunta a questão começou quando eles olham para o templo, diante do templo, apontando para o templo, que coisa medonha. Vocês lembram o cálculo daquele escritor, nós mostramos semana passada? 29 campos de futebol. A construção dos Herodes, que começou com Herodes o Grande, 19 antes de Cristo, e foi até no ano 60 e tanto, foi quase 70 anos de construção civil, uma coisa monstruosa, não vai ficar pedra sobre pedra. Primeira pergunta, o que aqui no texto que Jesus está dizendo sobre a destruição do templo, que foi no ano 70? Jerusalém foi arrasada, não foi só o templo não. Jerusalém não ficou pedra sobre pedra. Você sabe quando é que Jerusalém voltou a ser território judeu? Em 1948, entre o ano 70 e 1948, quando a ONU criou o Estado de Israel, que o profeta Isaías pergunta: pode nascer a nação num dia? Num dia. Não existia nada, estava arrasado. O que tinha lá era islâmico, palestinos e não judeus. Então, o que é aqui no texto que se refere à destruição de Jerusalém? E o que é que se refere à destruição que o anticristo vai fazer em Jerusalém? Bom, irmãos, aqui veja bem. Primeiro, voltando no nosso curso de escatologia, bem no comecinho que eu estava fazendo lá atrás, nós vimos que a grande questão é definir. Para nós, a profecia é literal ou como é que é o nome? Alegórica. É literal ou é alegórica, irmãos? Literal. Quando foi isso? Lembra bem. Os primeiros 3 ou 4 séculos, a igreja sempre creu no reinado literal de Jesus na terra, no arrebatamento da igreja, 7 anos de tribulação e Jesus vindo para o milênio literal. Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, foi que disse: não, isso é alegórico, esses 1000 anos é figurado. É um tempo de reinado de Jesus espiritual sobre a igreja,
que durou até na reforma. Antes da reforma um pouco, os puritanos, com o John Darby perguntou: escuta, e se a Bíblia for literal? Porque durante 1000 anos o catolicismo romano não só dominou, pondo na cabeça das pessoas que é alegórico e que o Jesus já está reinando. Vocês lembram o que está escrito na coroa do Papa? Vicarius Filii Dei, substituto do Filho de Deus, sentado num trono, reinando, porque eles reinaram na Europa, reinou mesmo. Mais da metade das terras da Europa era da Igreja Católica. Lembrando para você, qual foi um grande avanço do protestantismo? Uma nação, a Alemanha, a Suíça, outras nações que foram se declarando protestantes, declararam que a igreja não era mais dona da terra. E houve na Europa a maior reforma agrária. Foi deu a terra para o povo. Mas aí o Darby talvez se for literal. Quando passaram a ler a Bíblia literal de novo, entenderam? Jesus vem no fim da era da igreja. A última semana de Daniel de 7 anos vai cumprir na tribulação. E depois Jesus vem para reinar 1000 anos. Aí, irmão, nós fazemos a pergunta aqui. Esse texto de Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, tem alguns que dizem que é alegórico, amados. Diz que é alegórico, isso aqui é tudo figura. Aqui está falando da pregação do Evangelho pela igreja. Tudo alegórico. Então, a primeira coisa, irmãos, é literal. Agora, é histórico ou supra-histórico? Supra-histórico quer dizer, quando aparece anjo, seres no céu brilhando, a igreja transfigurada, glorificada, montada em cavalo branco, de brilho valente. Jesus está falando de coisa histórica ou escatológica, do fim do mundo dos judeus, estrela caindo do céu, a lua vermelha, o sol apagando, essa comoção cósmica. Se o presidente está falando do quê? Aí entra a seguinte colocação. Primeiro, com certeza Jesus está falando em alguns momentos aqui da destruição do templo no ano 70. Até porque ele diz aqui em Mateus 24, você lembra? Em verdade vos digo que não passará esta geração. Eu estou falando de coisa que vocês que estão aqui vivem diante de mim, de Jesus, vocês vão ver com esses olhos que estavam aqui. Vocês vão ver. Então, estamos falando de coisa histórica que aconteceria naquele tempo ali. Muitos daqueles, foi 40 anos depois, viram a destruição de Jerusalém. Viram. Então, eles falando de coisa histórica. Mas aí, irmãos, também outros teólogos, lá dos pais da igreja, existe uma coisa, irmão, chamada profecia de duplo cumprimento. Se você nunca ouviu, uma profecia pode se referir às duas coisas de estruturas iguais, o mesmo evento se repetindo muito tempo depois, mas muito semelhante. Aqui, quando diz aqui, de Daniel, quando veres o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Então, irmãos, Roma, no ano 70, antes de destruir, por que o judeu acabou de ferrar de vez? Roma
pegou a águia romana. Você sabe que a águia romana era o Deus. Para você, como cristão, viver era fácil. Botava a nossa beija, ajoelha e deixa. Pode continuar servindo o seu Cristo. Seja da área de Cristo. Porque Cristo é nome de gente. E Cristo não é nome de ninguém. É simples, ajoelha e pegaram a águia romana e puseram no corpo do templo de Jeová. Lá dentro do santo lugar onde ficava o pão da preposição, o candelabro e o altar de incenso, era uma imagem de Marte. Deus Marte. Ele foi enchendo o tempo de idolatria. Então, irmãos, quando diz aqui, quando vocês virem isso aqui, foge. E aqui Jesus está citando profetas do Antigo Testamento. Sai dela, povo Deus. Foge, povo Deus. Então, irmãos, a gente estamos dispostos, todos nós aqui, a morrer pelo Evangelho. Mas se disser que abrir um exército chinês vai matar todo mundo que é crente, cai fora, irmão. É eu que estou crente, morro, não faço isso não. Jesus mesmo sumiu no meio deles, eu tive que apedrejar e vai tentando por esse roteiro. Porém, irmãos, ao mesmo tempo, aí diz aqui, ó, é para judeu, porque veja aqui, outra coisa. Sua Bíblia tem essas divisões aqui, porque esses blocos, apesar de que as divisões, igual aqui, ó, Jesus prediz, não faz parte do texto original, a Bíblia não foi escrita nem com versículo e nem com capítulo, vocês sabem disso. A Bíblia foi escrita como um livro. Vai entendendo? Muitos séculos depois, já pensou se achar uma passagem dessa de Mateus num livro, um capítulo? Aí fizeram. Esses blocos são importantes, irmãos, porque são blocos. Bloco que existe em Marcos, existe em Mateus e existe em Lucas. Esse bloco, aí você estuda bloco por bloco qual é a variação que tem entre os três sinónimos. Então abre aí sua Bíblia comigo, quem trouxe esse negócio de eu projetar aqui. Mas vamos ver se sua Bíblia tem os blocos. Vamos lá, Mateus 24. É importante você entender, irmãos, que cada bloco desse traz um tema. Porque o livro diz aqui 24. E vou usar essa aqui, ó. Versículos 1 e 2, no versículo 3 começa outro bloco. A sua tem essa divisão? Todas têm. É importante. Porque, irmãos, aqui nesse bloco, sinais do tempo do fim, ó, o que acontece aqui? Exatamente aqui, que vai do versículo 3 até o versículo 14, é um bloco de temas, onde Mateus tirou pedaço de Marcos, tirou pedaço de outros que falavam sobre o tema, mas noutros enquadramentos. Então vem aqui, agora, a grande tribulação vai do 15 ao 28, a sua está assim, Damares? A grande tribulação, 15 a 28? 15 a 28? É bloco. Esses blocos aqui, considere eles. Estude cada irmão, não é como se fosse que realmente Jesus começou Mateus 24 no versículo 1 e tudo que tem até Mateus 24 versículo 51, Jesus realmente falou nesse enquadramento lá no Monte das Oliveiras. Pode ter aqui, está entendendo? Pode ter aqui frases iguais, igual nós vimos no
falou no outro enquadramento. E por se tratar do mesmo assunto, o tecelão trouxe, passou no texto. Tá, e aí vem dificultando o trabalho. Já aqui, irmãos, a gente começou um outro aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Já a lição da figueira, 32 a 35, tem? É separado. Realmente Jesus falou essa palavra, foi aqui? Bom, depois, irmão, no final do 36 ao 51, ninguém sabe o dia e nem a hora. E aqui Jesus fala, como foi nos dias de Noé. Jesus coloca outro aqui, irmão, 43 e 44, do ladrão. Tem outros evangelhos em outro enquadramento. Se o pai de família soubesse que hora vem o ladrão, aí diz no 44, por isso vocês não sabem. Veja a pergunta, Jesus, quando? Vocês não sabem, não querem. Aí vem aqui no 45 outra parábola do Senhor que viaja e diz aos trabalhadores que cuidam da sua terra, o gerente da fazenda, olha, quando eu chegar, eu quero achar tudo em dia, funcionando. O gado alimentado, eu quero achar a cerca consertada. O que mais que faz na fazenda, Durval? Eu quero saber que os empregados estão tudo pago, não tem nenhuma conta atrasada. Mas ele diz, porém, se aquele servo mau disser, ele está demorando, ele não vai vir agora, eu vou deixar essa cerca para consertar mês que vem, vou pagar os funcionários só daqui 15 dias. E lembra uma coisa, irmãos, em Mateus 24, Jesus está falando com quem? Mateus 24. Quem é que pergunta? Os discípulos. Essa parábola aqui, irmãos, é para os líderes da igreja. A roça aqui é a igreja. E aqui, irmãos, é para todos nós, para cada um de nós. Nessa roça, nessa lavoura, Efésios diz que nós somos a lavoura de Deus. Cada um de nós tem uma tarefa. Quando eu cortava cana, eu sofri aqui uns caras que nasceram cortando cana, meu Deus, eu não dava conta de acompanhar eles não, Antônio. E geralmente o cara que não fazia pelo menos e o mínimo, tantos metros de mandar embora. Eles dão alojamento, comida, salário. Se o cara não produz pelo menos minha azeira, né? Você não liga tanta azeira por dia, e você não está dispensado. Aí tinha um colega que não sabia, mas pelo menos o ritmo da corta, porque a gente cortava o colher, cortava um pouco de milho, e ia cortar um pouco de cana, já nasceu uma coisa na mão, né? Mas aqui nós é a mesma coisa, presta atenção que vai dizer para cada um de nós. Você está preocupado? Quando é que o Senhor vem, Jesus, tanto terremoto, pandemia, a China montando o seu governo, país por país, quando, em vez de você estar preocupado com quando eu venho, eu quero te fazer uma pergunta. A tarefa que eu te dei para fazer está em dia? É por isso que você tem que preocupar. Não é se eu venho hoje, daqui um mês, daqui eu quero perguntar uma coisa. A sua tarefa está em dia? Dá para entender essa palavra? Você entende bem? Cada um de nós aqui tem uma tarefa. É uma lavoura. Não tem treino, mas tem uma lavoura, todo mundo faz a mesma coisa. Cada um é legal, você vai caçar a cerca, você vai cavar uma fossa. Eita, correto? Você vai cuidar daquele bezerro doente, mas
Você vai cuidar, não dizer lá, você vai cuidar. Olha, uma vaca atolada, não sei aonde, vai lá e atola ela. Fica um dia. Eu cuidou de você? Cuidar de uma vaca, ficava grossa, carne seca, tudo inteiro. Jesus está dizendo, não use mais com isso. É com isso que está preocupado. Mas eu venho depois, esteja com sua tarefa, comece o servo mal. Se aquele servo deixa um servo bom, um servo mal, e deixar tudo caindo pelos pedaços, o Senhor virá, vai castigá-lo, lançando a sorte com os hipócritas a vida. É verdade que a salvação não é por obra, que é só uma figura, né? Crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Mas lá em Coríntios 3, que fala dos galardão, fala do crente sapecado. Subiu, mas subiu mesmo assim raspando. Amém, irmãos? Muito bem. Tá, então vamos ver bloco por bloco. Na verdade, irmão, a pergunta é feita numa ordem: primeira pergunta, segunda pergunta, terceira pergunta, e Jesus não responde por ordem. Primeiro aqui, ó. Ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, mas ainda não é o fim, porque a pergunta deles é contra o fim. Sereis atribulados. Irmãos, esse aqui, esse aqui, sinais do fim do tempo, geralmente se aceita, vamos trabalhar mais dele, que isso aqui é para a igreja. Isso vai acontecer durante toda a era da igreja, é para nós. Então veja aqui, guerra não é o fim, nação contra nação. E veja aqui, irmão, nação contra nação, está falando de nação. É diferente da grande tribulação, que fala de profeta Daniel, fala de Judeia, fala de sábado. Está falando de quem? De judeu. Daniel, Judeia, sábado. Aqui não, aqui é uma regra. Por isso que eu falei, veja os blocos. Se aceita que do versículo 3 até o 14 é para a igreja. Isso, porém, é o princípio das dores. Quando é que essas dores começaram? Sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados das nações, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns outros, muitos falsos profetas se levantarão, vai multiplicar a iniquidade dentro da igreja, o amor se esfriará, aquele porém que perseverar até o fim será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a quem? A todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, vocês virem, agora aqui, irmãos, é a grande tribulação, é para quem? Está vendo que é interessante as divisões? Aqui, sinais dos fins dos tempos é para a igreja. A grande tribulação é para Israel. Quando vocês virem acontecendo a profecia de Daniel, quem estiver na Judeia, então não está falando para quem mora em Mambaí. Porque senão, Marcelino, para essa palavra se cumprir, eu tinha que estar lá na Judeia. Eu não estou na Judeia, eu estou em Goiás, em Mambaí. Então essa palavra é específica para uma região. Os que estiverem na Judeia, que guardam o sábado, porque ai das mulheres grávidas e das que amamentam, mulher que sabe disso. Você sair fugindo, irmão, sem levar nada, não volta do jeitinho que você está, com menino amamentando. Como é que é isso? O menino tem que ter um instrumento de higiene, não sei como é que era tem que ter água quente, tem que trocar a fralda, tem que ter fralda para trocar.
Ai, das que estão grávidas e das que não estão. Porque Roma não matou mulher, abriu o ventre de mulher e menino, pisou a cavalo, que não escapou ninguém. Vocês lembram que foi aproximadamente 1.200.000 judeus que Roma matou nessa ocasião. Irmão, se hoje a população do mundo está do jeito que está, Hitler matou 6 milhões. O que é 6 milhões dentro da humanidade no tempo de Hitler? Agora que é 1.200.000 dentro da população depois do mundo da Terra. Foi muito mais do que os 6 milhões de Hitler. Não foi, ó? Muito mais. Então, irmãos, aí vem essa aqui, né? Aí, irmãos, depois dessa, ó, da grande tribulação, aí vem o que aqui, ó? A vinda do Filho do Homem. Aqui é a... Jesus não falou nada de novo aqui, que já não tem os profetas apocalípticos sobre a convulsão cósmica do sol, da lua, das estrelas, anjo descendo, recolhendo, Jesus lá no Apocalipse jogando dragão no abismo, que é a super história, né? Agora, irmãos, vem aqui a lição da figueira. Tem em todos os evangelhos. Aprenda a parábola da figueira. Irmãos, a figueira, como é que chama aquelas plantas que caem as folhas todinha depois da novo? Como é que ela tem um nome? Aí depois prova. Então, a figueira é uma planta dessa. Ou pode ser chamada de maca seca. Maca seca. Por exemplo. Irmão, e quando começava a sair, depois que secou tudo, que saiu o primeiro broto, levava 3 meses para nascer a flor que produziu a figueira. Então o povo sabia que a figueira brotou. 3 meses, talvez eu já como, porque não tinha noção de tempo. Visto que o Salmo Jesus está falando no sentido geral, aprenda na natureza. Porque Jesus um dia disse, quando vocês veem o sol vermelho, aí vem o tempo. Quando vocês sabem discernir o tempo, os irmãos aqui que mexem mais com a lavoura sabem, né? Diz a meteorologia que essa semana não chove. Será que não chove mesmo? Semana não chove não. Mas tem uns irmãos que sabem, pelo cantar das cigarras, pelo movimento das formigas, diz chove, pastor, né? Mas Jesus está dizendo, agora alguns dizem aqui, irmãos, que a figueira é Israel. Israel tem vários símbolos, oliveira e também figueira. E que isso dentro da escatologia, porque Jesus diz, quando vocês veem o profeta Daniel, tal, né? Aprenda. Israel brotou em 1948. Começou a sair broto. Vocês podem calcular. Aí deu problema. Que uns pegaram o versículo sobre geração, um dizer 40 anos, então 1982. Não é assim. Outros puseram a geração para 70 anos em 2018. Não é isso exatamente, não. Deus não trabalha dessa forma, mas para Deus você sabe, 100 anos, 1000 anos. O certo é que o ressurgimento da nação de Israel, em 1948, que Israel já tem todo o material para construir o templo do centro de Jerusalém, onde tem uma mesquita islâmica. E até eu ouvi o Rinaldo na última hora, e na consagração do templo tem que ser um touro vermelho, ruivo, e o touro já está lá prontinho. Bom, 10 e 15, o certo é o seguinte, aí vocês lembram, né?
Mário, quando disse que a Bíblia é literal, vai ter uma semana de tribulação para Israel, Israel nem se ficou mais. Hoje, nós somos numa posição privilegiada, nós vamos ver a coisa prontinha. Ah, meu Deus, um templo em Jerusalém, mas nem existe Israel, Israel existe, o material dele está pronto, e os animais de sacrifício para a purificação do templo já estão. Vamos parar aqui. Eu quero que vocês me ajudem, leiam, igual eu, em quantas contradições, a gente tem uma série de contradições nesses textos de Marcos 13, Mateus 24, Lucas 21 e Apocalipse 11, 2. Como é que você consegue aí conseguir? Dia 21, né? Domingo que vem, não tem dia 21, amém? Amém. Eu saio aqui do microfone, não sei se grava, aí eu tenho que aprender a ficar parafusado aqui. Amém? Terminamos. Quem dirige hoje, Damares? Kézia, secretária? Edna de Renato. Amor, quem quiser participar, alguma coisa, fala com Edna de Renato, né? Amém? E hoje eu estou com vontade de falar com a igreja, aí Damares me permitiu falar um pouco para a igreja hoje, né? Aleluia! Ficamos de pé, algum aviso? Irmãos, voto consciente. Estou falando de lado não, seja o lado que você vai votar, porque no final acho que é só 2 aqui mesmo, manda aí. Mas faça isso de uma maneira consciente, como cristão, como alguém que realmente está vendo o futuro e aquilo que de fato pode ser melhor. A igreja nunca precisou de governo, a gente não depende, a gente não pede nada, a gente não pede lata de tinta, a gente não pede tanque de gasolina, o que a gente pede é que o governo atenda à comunidade, esse é o nosso caso, não estamos pedindo para a igreja não, estamos pedindo para a comunidade. Terminando, irmã Marli, começou, que Deus te abençoe, vamos terminar.